Agora, deixa eu colocar um tema aqui, já que a gente está falando de negociação partidária e tal. Um dos partidos que tem ali a gritaria, né, mais insatisfeitos nos bastidores, ali no Congresso, e isso a gente ouve das fontes, também os jornais reproduzem isso, é o PRB, Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, que obviamente apoiou a candidatura do Bolsonaro e terá algum tipo de espaço. Isso, acho que não há sobre isso acho que não há dúvida. Porém, uma reportagem hoje do jornal Folha de São Paulo, por exemplo, diz assim, ó, a equipe do presidente Jair Bolsonaro sondou o deputado Celso Russomano para o Ministério das Cidades. Vale lembrar que nessa reformulação provável, e tudo indica que será do Ministério de Bolsonaro, essas pastas vão crescer. Cidades que já têm um orçamento gigantesco, onde desembocam as emendas parlamentares, desde a praça, o asfalto, e onde os deputados tanto batem à porta do ministro, deveria ser unificada com integração nacional e com turismo, que forma uma pasta grande, uma pasta, por exemplo, que contemplaria os projetos habitacionais, os programas habitacionais. Aí diz o jornal Folha de São Paulo, Russomano disse à Folha ter sido sondado 2 vezes para assumir um ministério, mas não quis dizer qual a pasta teria sido convidado e negou ter aceitado. Vou devolver então aí a palavra para vocês, mas me parece claro que o Celso Russomano está pedindo um cargo, hein, Andreasa? Vai lá. E o Magno Malta não deve ter gostado. O Magno Malta deve estar dizendo, olha, eu estou na frente, eu também pedi, eu também quero um cargo. Eu não tenho nada contra. Vocês conhecem a minha opinião, eu acho que política é assim mesmo, é importante negociar com os partidos, não é crime negociar, oferecer cargos do governo para partidos não é crime, existem pessoas qualificadas que podem representar partidos, isso faz parte do presidencialismo brasileiro, não necessariamente algo criminoso, lesivo para os interesses nacionais. Então eu não tenho nada contra o PRB, seja quem for, tendo alguém com qualidades para assumir o ministério, que o assuma. Eu apenas acho que o Celso Russomano, e aí por isso eu não acredito, acho que isso é plantação dele, Russomano, eu não acredito que o Russomano possa ser ministro do Jair Bolsonaro. O Ministério das Cidades, esse se desenha, reunindo a integração nacional, é um ministério gigantesco, é aquele que eu comparei com o antigo Ministério do Interior, que existiu até 1990 e que houve muito forte no governo do João Figueiredo. Um ministério que tinha todas as políticas de investimento para crescimento, para combate à seca, inclusive do Nordeste, portanto, a transposição do Vale do Rio São Francisco, política habitacional, portanto, no caso, Minha Casa Minha Vida, as próprias políticas de saneamento básico, que são típicas do Ministério da Cidade, que é um ministério de assistência mesmo às demandas locais, um ministério, portanto, com grande capital político. Eu não posso acreditar que um ministério com essa importância estratégica, porque com esse ministério, o Jair Bolsonaro vai jogar um jogo legítimo, politicamente legítimo, de conquista eleitoral do Nordeste, que é a cidadela resistente do lulopetismo. Existem muitos nomes qualificados para esse ministério muito complexo, que eu tinha a impressão que caberia a um militar, a um general da reserva. Mas ainda que seja de políticos, é bom que haja políticos, é o que eu tenho dito aqui diariamente. Mas me pergunto, estará o Celso Russomano à altura de um desafio de um ministério dessa complexidade? Acho que não. Por isso eu custo a crer que o Jair Bolsonaro tenha sondado o Celso Russomano. Alô, Bolsonaro. Eu tô com você, eu também não apostaria nisso e reafirmo, é o ministério, essas pastas, são as pastas onde está lá o dinheiro, que precisa ser muito bem fiscalizado, são as emendas parlamentares, né? São pastas, inclusive, que durante anos, nas gestões do PT, recentes, elas são verticalizadas, elas são aparelhadas desde o ministro até lá na ponta, onde estão os estados, é onde surgem todos os focos de escândalo, são as principais, juntamente com saúde, e também com os transportes, que também deverá ser mudado. Vai lá, Joel. Pois é, a torneirinha do dinheiro aí, se for para as mãos de Celso Russomano, se for para as mãos do PRB, realmente é um perigo para o Brasil. Não é à toa que o PT verticalizava para o mal, né? Mas para o bem, se você quiser fazer um bom governo, você também vai manter essa. E a saúde deveria ser uma prioridade também, manter perto de você e não entregar como moeda de troca barata. E o Bolsonaro vai diminuir os ministérios, né? Não vai ter pesca para entregar para alguém, não vai ter, mesmo as indústrias não vai entregar para alguém, então
o que ele tem para entregar são coisas sempre mais valiosas. Vai ter que escolher muito bem aí. A negociação política, sem dúvida nenhuma, é legítima. Não é o mundo ideal, mas a gente não vive no mundo ideal. A gente vive num mundo de conflitos de interesses constantes. E a democracia é o meio para conciliar esses interesses. E passa, sim, por cargos, passa, sim, por verbos. Se for tudo dentro da lei, não tem problema nenhum. O importante para um líder de Estado, um chefe de Estado, um verdadeiro estadista, é saber escolher as prioridades. O que ele prioriza? A gente acabou de comentar aqui uma possível nomeação muito boa para o Ministério da Educação. E daí seria que não fruto de uma negociação política, seria um grande mérito. Outras provavelmente vão entrar no jogo da negociação política, mas que seja feito bem feito. E não vamos dar a torneirinha do dinheiro para grupos de interesses aí, que não tem o bem comum, o bem do Brasil em vista. A bancada do PRB é muito relevante, 30 deputados, vai ter que ser contemplada de alguma maneira, mas eu espero que eles tenham nomes melhores a apresentar, inclusive, do que o Celso Russomano, que não apresenta e não me traz, pelo menos, grande confiança.